Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Estamos aí no dia 1º de abril para falar sobre saúde mental. Lembrando que essa maratona vai até o dia 5. Muito bate-papo, muitas psicólogas, terapeutas, psicanalistas. E aquela bagunça que a gente adora. Lembrando que hoje vamos até às 10. E para dar continuidade nesse ritmo, a gente vai falar sobre essa antologia lindíssima. Eu sou muito apaixonada, gente, por essa capa, por esse trabalho, pelas pessoas que se envolveram nesse projeto, a importância da autoestima na saúde mental. Olha que lindeza de equipe. Olha, o livro já está à venda na Wiclap, já está à venda no site da Amazon. Já corre lá, já baixa o seu e-book e acesse todo o conteúdo. A gente vai bater um papo agora com uma coautora que já esteve aqui no projeto algumas vezes, outras antologias, já participa aqui do nosso canal, já é de casa, né? Como eu gosto de dizer, que é a Débora Bolognini. Eu nunca sei falar o nome dela, gente. Débora Bolognini, acho que é assim. Ela que produziu um material rico para essa antologia, cujo título é Libertando-se das Correntes Invisíveis, como crenças limitantes sabotam a autoestima. Que maravilha! O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindos. Olá. Agora estou vendo. Tudo bem, querida? Ô, Monique. Que coisa boa ver você de novo. Pois é, a gente de vez em quando se encontra aqui, né? Vamos ver se quem sabe nessa Bienal agora, né? Você vai à Bienal do Rio? Não sei ainda, Monique. Tô com vontade de ir. Não sei se vai coincidir a agenda, mas se não for, né, a gente se encontra no que vem. Meu Deus! Não acredito que há possibilidade da gente se ver nessa Bienal. A gente precisa se ver uma hora. A gente só vê pela telinha, né? Embora seja bom, nada substitui um bom abraço. Que delícia! Se você for, me confirma. Eu devo falar no primeiro sábado para ver os estandes e tudo, porque a Wiclap decidiu ir para Curitiba, para a Bienal do Mar. Eu não vou para Curitiba, eu vou ficar no Rio, vou na Bienal do Rio, que esse ano tá bombada. Mas a de Curitiba estão dizendo também que parece que é o maior evento do Sul em questão de literatura, essa Bienal. Então o Kleber resolveu ir para lá. Não sabia disso. Pois é. Aí eu falei, não, então eu vou ficar no Rio, vou encontrar os autores que vão vir para o Rio, porque vai ter muita gente aqui. Imagino. Eu estou muito animada, espero ver todas ou quase todas vocês. Aí se você for, me avisa. Vou ver assim, tô aqui tentando ver o que eu faço. Débora, querida, você, como eu falei, já é de casa, né? Você já esteve aqui outras vezes, está participando de antologias no canal. Quantas antologias você já tem com a gente? Essa que ainda não entregamos, que foi lançada agora, que eu vou participar, vão ser 5. Eu tenho No Labirinto da Depressão, tem a Saúde Mental da Mulher Multifuncional, tem sobre o perdão, essa da autoestima, e agora vai vir a da Trabalho e Produza, o ciclo da produtividade, né? Então... Produtividade.
Gente, é muito material. Pois é, São várias antologias. Que coisa boa, né? pois é. Falar sobre esses assuntos. Você, Débora, é psicóloga, não Sou é? psicóloga. Fala um pouquinho de você, do seu trabalho, para que as pessoas possam te conhecer. Qual é o seu público-alvo? Hoje você atende presencial, online? Qual é o estado que você reside? Fala para o pessoal Vamos um lá. pouquinho de você. Então tá, vamos começar assim. Você falou meu nome certo, é Débora Bolognini, tá? Na verdade, a pronúncia é Bolognini como se fosse um NH, né? Que esses sobrenomes italianos, eles têm o G, que nem o bolonhesa, né? Eles têm o G que fica assim meio esquisito, né? Mas assim, tá certo. Então, eu sou a Débora Bolognini, eu sou psicóloga clínica e organizacional já há 28 anos. A idade de muita gente aí que tá começando a vida profissional. Então, assim, desde sempre, desde que eu me formei, eu comecei atendendo mulheres e aí atendi adultos, crianças, adolescentes, homens, enfim. Aí, ultimamente, eu tenho atendido preferencialmente mulheres e adolescentes. E por quê? Homens eu só atendo por indicação, porque eu já tive vários homens que procuraram para sacanagem e não para terapia. Inclusive, tem um moço que vira e mexe, acho que esquece, acho que deve ser recorrente, que fica ligando. E agora eu já sei quem é e não atende. Então, é só por isso, não é assim. Por que que eu falo dessa questão, né? Porque muitas colegas psicólogas que estão aí no canal devem ter sofrido assédios, mesmo em atendimento online. E então, assim, eu preferi não atender. Se for alguém com indicação, nada contra homens, é óbvio que eu atendo, mas eu acabei direcionando meu nicho até por uma questão de afinidade, que está voltado com autoestima, com saúde mental de forma geral, que são as mulheres que sofrem de dependência emocional. E que mulher nunca se apaixonou e ficou vivendo a vida pelo outro, né? Então a gente é muito suscetível a isso. E mas a pessoa que não é preparada, que tem. Não, gente, qualquer um e qualquer um passa por isso, sofre com isso, e muitas vezes não consegue ressignificar coisas do tipo assim, só para o pessoal ter alguma noção quando estiver vendo. Quando a gente se apaixona muito por alguém, isso no caso de relacionamento, e não é correspondido e desenvolve um amor platônico, aí a gente sempre fica, mesmo quando sai dessa, vai para outra, a gente sempre fica com aquela ideia assim, por que que fulano não gostou de mim como eu gostei dele? E a gente fica aí com várias situações que não são resolvidas emocionalmente e causam, mesmo que a gente esteja bem com outra pessoa em outro momento, causam a queda da autoestima. A gente vai para baixo a autoestima em qualquer situação que entra em contato com isso, em qualquer momento de frustração. E os casos mais graves de dependência emocional, que leva mesmo à questão da violência física, psicológica, muito comum hoje em dia, violência patrimonial, né? Que a mulher acaba caindo num ciclo de sustento do seu lar, do seu marido, não porque a pessoa fica num momento ruim, mas por uma questão de dependência emocional mesmo e manipulação, geralmente de alguém mais narcisista, né? Então, assim, clinicamente, mais ou menos esse é meu tópico. Agora, na questão da organização. Trabalhei muitos anos em RH e hoje eu me dedico a projetos de saúde mental, que, por incrível que pareça, eu já me dedicava a isso, mas agora está sendo obrigatório as empresas olhar para já não é sem tempo, né? Já fazia parte de uma NR que nunca foi vista, mas que não sem tempo agora estão obrigando as empresas a olhar para a saúde mental dos seus profissionais, porque eles adoecem por uma questão de pressão social no trabalho, né? Então, aí, com a divulgação do que é o conceito de saúde mental, e também com, obviamente, porque o governo não está aguentando pagar tanto afastamento, que é uma média de 3 vezes de afastamento por saúde mental de cada pessoa. Com isso, o INSS gastou ano passado 3 bilhões. Então, o que acontece? O governo também está devolvendo para o empregador o ônus de cuidar dos seus profissionais, porque muitas vezes a empresa
Na maioria das vezes, eu já fui CLT por muito tempo e sei disso na pele também. Na maioria das vezes a empresa não cuida e assim, exige, e isso acaba passando. Então, tem muitos projetos na área de saúde mental, com roda de conversa, com palestra, com atendimento clínico também, mas para a empresa. E esse é o meu trabalho aí já há 28 anos. Então, acho que resumidamente falei um pouquinho de mim. Você sabe que você tocou num ponto bem interessante que me fez lembrar, eu estou ouvindo você falar, me fez lembrar uma série que eu assisti, uma série real de um empreendedor nos Estados Unidos. Ele tem uma funerária e o seriado é o dia a dia da funerária e ele com os funcionários. E ele fala do início ao fim que só trabalha com ele quem topa fazer acompanhamento psicológico. Você não entra na empresa dele relutante, achando que terapia é coisa de doido, não. Ele fala, Ai, não. coisa boa. Me Você fala vai depois da entrar, série que eu quero ver. eu vou te falar, depois eu te passo, eu não lembro agora, que já tem mais de um ano que eu vi. E aí todos os funcionários dele têm a hora da meditação, tem a hora da terapia e tem a hora do trabalho. Eles mexem com a parte do cadáver de ir para o funeral. Uhum. Então, até a preparação do corpo é feito por profissionais que precisam lidar com as emoções e com aquela realidade. Então, enquanto ele não vê que o estagiário não está pronto para lidar com o corpo que chegou, ou que ele não está fazendo terapia, ele não sobe o estagiário de posição. Ele Bacana. fica perto assistindo aquele funcionário que já é mais domina tudo, todas as funções, e vai dando bônus para ele, porque o trabalho dele é impecável, a terapia está em dia, ele faz meditação, ou seja, ele tem um equilíbrio emocional para lidar com os corpos, com a morte. É por isso que a funerária dele, eu acho que é uma das maiores dos Estados Unidos e tem esse diferencial. Mas ele, como empreendedor, ele participa de tudo também. O seriado é fantástico, porque mostra exatamente que as empresas deveriam investir em terapia para os seus funcionários. Eu concordo plenamente, até porque assim, já tive momentos de me sentir assediada emocionalmente, né? Assédio moral, em que eu larguei as coisas dentro de uma empresa que eu trabalhei e fui para o hospital para tomar diazepam, né? Então, assim, psicólogo tá tudo certo. Mas na terapia tá em dia, dependendo de como chegam as coisas para você, da sua pressão, de como te tratam, a gente adoece, né? Então, eu fiquei extremamente interessada em fazer parte dessa sua nova antologia aí sobre o ciclo da produtividade. Por assim, nossa, é muito o que a gente vive, né? E é uma judiação o como as pessoas deixam de viver, porque assim, precisamos trabalhar. Quem aqui nasceu herdeiro garantido para não ter que trabalhar e só gastar e viver uma vida boa e ter terapia e ter massagem e ter todo tipo de autocuidado que alguém precisa para estar bem? Né? Infelizmente eu não nasci. Aliás, não sei nem se infelizmente. Eu acho que eu gosto de viver uma vida trabalhando e produzindo. Mas, assim, já tive meus perrengues, né? Então, trabalhar com isso, entendendo, eu falo assim, eu entendo tanto o lado do empreendedor, de quem emprega as pessoas, né? Como das pessoas que trabalham. Porque eu já vivi muitas coisas na pele, eu já atendi muita gente com burnout, eu já tive burnout, e assim, obviamente, consegui me planejar e preparar para sair do CLT, porque não dava mais. Assim, eu acho que o mundo não se sustenta dessa forma, né? Não é nem só o Brasil. Mas vamos lá, né? Vamos fazendo nossa parte, nosso trabalho, esperando que os outros façam a deles. Exatamente. E é por isso que essa geração atual está tomando pau, porque eles não
deixam, a geração Z não deixa que o emprego seja mais importante que a própria saúde. Então, Então, certíssimo. eles falam assim, ó, eu saio 6 horas, eu não fico nem um minuto a mais e não chego nem um minuto a menos. Eu trabalho de 9 às 6. Tá bom? Tá ótimo. Eu preciso da minha folga, não vai me sobrecarregar. Você não vai botar atividades que não são minhas para você ter vantagem. E essa geração, ela tá todo os empresários, né? Tá todo mundo assim. Gente, o que eu faço com essa geração Z que não gosta de trabalhar? Não é que eles não gostem de trabalhar, é que eles não se submetem a serem burros de carga como a geração anterior. Exato. A minha geração, por exemplo, que trabalhava, deixava, acumulava. A gente tem outra mentalidade. Eles não deixam mais. Tá certíssimo. Eu, por 14 anos também dessa geração abusada, eu, por 14 anos, só tirava férias da empresa durante o período de Natal e Ano Novo, que eram as férias coletivas, porque a empresa fechava. Todos os restos dos dias eu usava para emenda de feriado, quando dava, porque nem todos eu conseguia, né? Mas, assim, foi... Acordar disso também foi uma coisa bastante complicada. Então, essa geração tá certíssima, tem que respeitar a vida, né? Então, Exatamente. A saúde mental em primeiro lugar, porque não dá, não. E saiu uma pesquisa hoje, eu estava vendo na internet, de não sei quantos por cento, aumentou do ano passado para cá, afastamento das pessoas por burnout. tá nessa turma dos 3 bilhões que o INSS gastou aí. Foram do ano passado, que foi a última que eu olhei aqui, que eles estão atualizando muito rapidamente, mas foram 288 mil casos de afastamento por saúde mental. Se tornou para o INSS o terceiro caso de afastamento. Então, assim, a norma regulamentadora que cuida da saúde, né, era só vista cuidando da saúde física, porque os maiores casos eram assim, a parte civil, a parte de acidente físico, né? Então, construção civil é o que mais tinha, e as pessoas saem mais, pensando em indústria, ainda é a maior causa de afastamento. Só que aí, de repente, por conta disso, de não cuidado com a saúde mental, ela virou a terceira causa. E aí não tem como não olhar para isso, né? Ai, Sim. enfim, a gente tá deixando a autoestima de lado aqui, Monique. Eu vou falar disso a noite inteira, se permitir. Não, só para a gente concluir. Vou abrir um parênteses aqui, só para a gente concluir. A gente está falando desses afastamentos sobre burnout. Está vindo uma bolha, uma onda muito maior agora, que a gente debateu bastante ontem nas lives, que foi a solidão. As pessoas estão cada vez mais solitárias e conectadas num mundo virtual. Não há mais contato físico. Elas estão querendo ficar sozinhas, porém conectadas no mundo virtual. Então não querem mais relacionamentos, não querem mais casar, não pensam em filhos, adotam cachorro, moram sozinhas. A gente está vendo uma mudança gradativa. E isso também é muito perigoso, porque a solidão vai abrir um espaço ali. Por mais que você viva bem na solitude, a solidão vai abrir um espaço ali para você entrar num abismo, talvez, de depressão, entre outras coisas. Então, estão dizendo que burnout e solidão são as duas aí primeiras que estão bombando os consultórios por busca por ajuda nessas duas condições. E tem toda né? a razão, porque a solidão ela é uma causa de depressão gigantesca. Por mais que você viva bem na solitude, como você disse, não dá para evitar o contato social. E não dá para a gente se enganar nas redes sociais, nas séries, no que de fora das telas preenche a nossa vida, porque não preenche.
né? E aí, só que assim, dá menos dor inicialmente, você se diverte muito mais. Só que o agravo disso, o tempo que isso vai tomando na sua vida, vai te deixando desumanizado de você mesmo. Imagina, você perder a sua humanidade com você, né? Então é algo que realmente precisa. Aliás, assim, o homem, né, entendendo o homem e mulher e as pessoas de forma geral, elas precisam aprenderem a conviver novamente, a viver como pessoas, né? Exatamente. Precisam reaprender, porque dá pânico. Eu sou viciada em TikTok, né? E eu vejo cada vídeo, gente, que é exatamente isso. As pessoas desaprenderam a conviver em sociedade. Elas estão enlouquecidas. Estão mesmo. Por pouco, assim, por pouco o negócio explode. E em segundos. É. Agora, fala, Débora. Eu Não, assim, a gente precisa se entender, né? A gente precisa aprender a se amar. A gente perdeu, a gente virou automático, né? A gente só responde ao que parece. Eu tenho um livro muito antigo que é 1986 do George Orwell. Não sei se você lembra desse livro. Ele, é ele 84, não? 1984, tem razão. Eu estou mudando a data do livro aqui. Mas ele falava justamente disso, de despersonalizar as pessoas. Tem um filme também que é com uma das loirinhas de Hollywood, que acho que chama Mulher, ou chama Ela, alguma coisa assim, que também os homens vão para uma sociedade onde as mulheres vão ficando massificadas e eles vivem uma vida tipo propaganda de Doriana, mas que as pessoas viraram automáticas e quem comanda tudo isso, dando spoiler do filme, é uma mulher, mas assim, tanto um quanto o outro despersonaliza, tira o ser humano da sociedade. Então é algo que a gente precisa se ligar que a gente está entrando no mesmo caminho. Exatamente. Agora, gente, a Débora, ela está aqui nessa antologia linda sobre autoestima. E ela trouxe para gente um tema voltado para essa libertação, para essa coisa das correntes invisíveis, ou seja, como que as crenças limitantes sabotam a nossa autoestima. A gente precisa primeiro entender o que são essas crenças limitantes que muita gente vivencia na pele, mas não se dá conta. Entender a questão da autossabotagem, que acontece quase que diariamente, para aí sim a gente caminhar na autoestima e entender o papel dela na nossa vida. Ô, Débora, o que você traz no seu texto para a gente a partir desses conceitos, dessas crenças limitantes que você diz aqui? Então, assim, vamos entender primeiro o que é crença limitante. Então, vamos lá. Crença é o que eu acredito. Limitante é o que limita. De onde que as duas palavras se unem na prática, né? Crenças limitantes são situações que a gente aprendeu que eram reais, né? Então, por exemplo, aquela criança que tem a mãe que pede para guardar o brinquedo e a criança não guarda. E aí a mãe começa a falar assim: você não presta para nada, você não sabe fazer nada, você não é capaz de guardar os seus brinquedos. Isso vai criando naquela criança que não tinha esse limite, ela começa a acreditar que ela não é capaz, que ela não consegue fazer nada que é proposto, que ela não é obediente, que ela é ruim. Então, isso, quando eu acredito nisso, eu cometo limites na minha vida, porque assim, se eu sou ruim, obviamente eu não sou bom. Então, eu paro de ter gestos de bondades e eu paro de entender que eu posso receber coisas boas, já que eu sou ruim. Então, eu passo a acreditar e o que eu acredito me limita. É muito raso, assim, esse conceito, mas eu acho que ele exemplifica bem o que é uma crença limitante, né? E a crença limitante, pelo seu limite, ela cria, não só isso, mas ela também cria uma autossabotagem.
Né? Então, gente, eu não sei, será que tá tendo jogo aqui? Vocês escutaram fogos aí? É daqui da minha parte. Eu tô mal eu achei que fosse tiro. Eu já ia falar, Débora, se joga no chão! Não, aqui tá assim, um monte de helicóptero, porque agora começa o horário do pico. Ah, gente, esqueci de falar, eu sou de São Paulo, então por isso que eu fico no meio de uma metrópole que é assim, na casa de trás da minha aqui, tem um galo. Então de manhã eu tô no interior. À tarde, que ele canta o tempo inteiro. E à tarde começa esse barulho de helicóptero. A minha casa é rota de avião, então os helicópteros, que eu tô perto da Via Anhanguera, né? Então tem muito helicóptero vendo o trânsito e também rota de avião. Então esses barulhos são comuns. Agora os fogos foi hoje, não sei dizer por quê, não tem explicação para isso. Tem um carro da Cândida passando agora, então todas essas coisas, gente. Eu moro numa região aqui, embora seja próximo de uma região central, é um subúrbio próximo a Lapa, né? Aqui a gente tem Lapa também, então para localizar o pessoal. Mas desculpa, eu estava falando sobre a questão da sabotagem, né? O que limita a gente também faz a gente se sabotar. Ou também outras questões, vamos dar um exemplo bom de sabotagem. Aquela situação que você, por exemplo, assim, olha, eu sou uma pessoa que está tentando deixar de fumar, por exemplo. Aí eu penso assim, tá naquele maior sufoco, né? E eu tô ali 2, 3 dias sem fumar cigarro nenhum. Daí chega alguém com cigarro, eu penso, um só não vai me tirar disso. Eu tô fazendo o quê? Eu tô me sabotando. Porque eu tô entrando no ciclo daquele vício de novo. Então isso é se sabotar. Aquela coisa assim, eu só não vou na academia hoje. Daí no outro dia, tá chovendo, também não vou. Isso é se sabotar. E a gente se sabota nas coisas que são realmente difíceis e ruins. Né? Então, por exemplo, é muito ruim eu não comer o que eu quero, é muito ruim eu ter que ter uma disciplina de exercícios, e é muito ruim eu ter que ter uma disciplina de pensamentos. Então, eu estava falando das coisas práticas, mas entrando no mundo que a gente está falando aqui, né? É muito ruim eu ter que me manter, assim, é muito difícil eu ter que me manter numa rotina de pensamentos positivos. Então, de repente, eu entro naquela assim, quando alguém fala alguma coisa para mim que eu não sou legal, eu entro naquela onda, eu entro na do outro e eu me saboto. Não sei se ficar claro o que é o conceito. E isso interfere diretamente na autoestima, né, Débora? Com certeza, porque eu tô tirando, sabe? Eu até escrevi aqui no livro, no primeiro parágrafo até, né? Que assim, a gente vai se abalando ao longo da vida e vai perdendo uma coisa que a gente nasce com bastante, que é a autoestima. Porque a gente, como bebê, geralmente, né, 90% dos bebês, que bebê lindo, que bonitinha, falou mamãe, falou papai, é meu bebê, minha princesa, meu príncipe, né? Então a gente a gente ganha uma autoestima muito grande e a gente vai tirando dela alguma coisa com os nãos dos outros. Né? Só que a gente começa, para receber sim do outro, falar não pra gente. E aí, assim, é como se a gente fosse uma plantinha e a gente não se cuida, a gente não afofa a terra, a gente não dá vitamina, a gente não dá água. Né? Então, a autoestima, a gente tem que continuar, porque é o que a gente tinha lá na infância. Que bebê maravilhoso, que criança fofa. E, de repente, a gente começa a receber não. Aí nesse não, essa plantinha, a gente começa a entender que não tem mais que regar essa plantinha. Né? Então, a gente se sabota, a gente se limita, a gente acredita no que é ruim, e aí a gente começa a deixar essa plantinha que chama autoestima ir morrendo. E entender que a autoestima, ela também é o componente aí, um dos componentes principais que faz com que a gente tenha boas escolhas pra gente, com que a gente respeite os nossos quereres, né? Exatamente. A autoestima, gente, ela é a base de uma vida plena e significativa. No entanto, é um sentimento que pode ser abalado ao longo da vida, de acordo com as nossas experiências. O que destrói a tua autoestima, Débora?
Desculpa, eu não entendi a pergunta. O quê? O que destrói a tua autoestima? Monique, assim, falando de mim mesmo, né? O que destruiu hoje, eu tenho uma forma diferente de pensar, mas por muitos tempos e abalou muito a minha autoestima, era o fato de eu ser uma pessoa de descendência italiana, já falei para você, que tem a crença de que criança bonita é criança gorda. E aí eu me tornei uma pessoa que tinha essa questão da obesidade muito presente. E isso destruiu possibilidades gigantescas de me posicionar no mundo, porque eu não tinha essa autoestima. A minha autoestima foi abalada, porque era bonito quando criança, depois quando cresce, né? Assim, Não é sabe? Foi engraçado, esses dias meu namorado tava falando disso. Eu perguntei para ele, não sei por que, depois de 10 anos de namoro, se ele jogava bola. Ele falou que não, e ele me revelou uma questão dessa de autoestima. Que ele sempre era o gordinho da turma e era o último a ser escolhido. E quando era escolhido, ficava no gol. Né? Então ele teve uma sabotagem nele disso. E eu acabei passando por isso por muitos anos também. Hoje eu não tenho esse problema porque eu ressignifiquei. Hoje, o que destrói a minha autoestima é eu achar que eu não fiz algo que eu deveria ter feito melhor. Então, assim, poxa, eu podia ter feito, mas eu não fiz, assim, fiz porque eu tinha que fazer, tinha que entregar, por exemplo, um capítulo de um livro. De repente, assim, poxa, eu podia ter feito melhor, eu sempre tenho essa sensação. E aí você fica pensando, ah, mas você não é tão boa assim. Daí eu vou lá, só que hoje eu trabalho nisso diferente, eu vou lá e escrevo outro. Se eu achei que ele estava bom, eu faço outro. Eu não entro nessa história de me limitar mais, né? Isso aí é uma baita autossabotagem, né? É. Eu vejo isso com as autoras. Chega na véspera, o Monique, aí começa. Falei, já sei. Não vai entregar o texto. Sabe o que que é? Eu falei, não quero saber. É porque eu falei, não quero desculpas. Se você não vai entregar o texto, tudo bem. Não vou te julgar, não vou te criticar, porque só você sabe se você não produziu porque você estava no dilema da autossabotagem ou se realmente você foi relapsa com um projeto que envolve outras pessoas. Eu quero acreditar que você passou pelo processo da autossabotagem, porque aí eu te desculpo com mais facilidade. Agora, se você não fez porque você não quis e em cima da hora vai me dar uma desculpa, também não quero saber. Eu te agradeço, um beijo, um abraço. Hoje eu consigo ver que por trás de uma pessoa que tem quase um mês para me entregar um texto, ela pode sim passar pela autossabotagem, pela procrastinação, ela pode, mesmo sendo terapeuta, mesmo lidando com esse tipo de coisa diariamente com os pacientes, ela também pode passar por isso. E tá tudo bem. Mas eu não procuro mais saber o porquê o texto não foi entregue. Não entregou, beleza. Não quero saber o porquê. Só você sabe. E isso mudou a minha percepção. Entender o outro lado da moeda me ajudou a entender que nem todo mundo é igual. Que nem todo mundo vai fazer de sacanagem. Tem umas que fazem de sacanagem, mas tem outras que não. E eu não posso me consumir por isso. Eu tenho que tocar o barco, porque outras pessoas estão contando comigo para isso. Então fica para trás quem quer. Se é procrastinação ou autossabotagem, vai ter que tratar, porque vai perder outros projetos. Não só meus, mas da própria profissão e, enfim. Então é entender também, ter esse olhar empático e entender que pode ter vivenciado isso. E quando isso acontece, a autoestima, ela balança. Tanto para lá quanto para cá. É mesmo? É claro, a minha autoestima fica como? Poxa, estava um projeto com uma equipe completa, tem gente lá fora querendo entrar, não posso botar. Eu me sinto um lixo, porque eu pego aquela culpa e falo,
eu queria 20 profissionais, só tem 19, só tem 18. Tem antologias que 3 pessoas não me entregaram o texto. Eu me sinto mal com os meus outros profissionais. Mas eu sei que a culpa não é minha. E aí eu falo, eu acho que eu vou abandonar tudo. Eu acho que esse projeto não vai ficar lindo. Aí começa, eu não sou capaz, vai ficar uma droga. Eu acho que eu estou errando em algum lugar, porque será que não está nutrindo a expectativa das profissionais? Será que eu estou indo para um lugar? Quer dizer, eu fico em dúvida do meu próprio trabalho. Entende? Então, a autoestima aqui balança e a autoestima lá do outro lado também acaba. Porque aí a profissional fala, não produzi porque eu procrastinei, porque eu me auto-sabotei e eu Eu não perdi. fiz, não estava suficientemente bom. Alguém vai ler, Exatamente. vai falar que você não sabe o que você fez, tá falando Exatamente. besteira, né? E agora uma coisa que você falou importante, a gente falando aqui sobre saúde mental e autoestima e alguma coisa assim, como uma coisa que é uma parte de um todo gigante destrói toda uma Sim, autoestima. Né? sim, Assim, é um autor que você contou, que a pessoa se comprometeu, que a pessoa tem ali o conhecimento, a capacidade e a vontade, porque você coloca antologia, a gente se candidata a participar disso, né? Então é meu interesse, né? Então, e aí, de repente, não consegue por mil coisas que são fantasiosas. Né? Então você fala assim, nossa, quantas antologias você já produziu? Um autor que é uma partezinha de um todo gigante faz com que você repense toda a sua carreira a todo momento. é E uma a autoestima loucura. é isso, né? Assim, é uma coisa insignificante que a gente. Sabe quando a gente dá foco só para o erro e não dá foco para os acertos? Isso, É isso aí que abala a gente, né? É quer isso aí que dizer, sabota a gente. exatamente. Aí eu fico, vou abrir um novo edital. Será que esse nome tá bom? Será que a pessoa que desistiu na antologia foi alguma coisa que eu fiz? Será que vou abrir um novo edital e quem é que vai se inscrever nesse novo edital? O nome tá bom, a capa não sei o quê. E aí começa por causa das experiências anteriores. Então, esse equilíbrio da autoestima é importantíssimo na hora de lidar com pessoas. Você tem que estar equilibrado o tempo todo. Você pode não se auto-sabotar. Eu tenho dias que eu acordo me auto-sabotando, Sim, duvidando da minha autoestima, do meu talento, deem o nome que vocês quiserem. Assim como os autores também acordam, duvidando do poder deles de produzir um texto. Poxa, tem tanta gente boa nessa antologia. Será que o meu texto tá ali no grau? E às vezes não é nada disso. Tá todo mundo com receio do próprio texto. é Isso verdade. é trabalhar com a autoestima. Dar o feedback do texto para eles é o ápice da antologia. Porque dizer para eles o seu texto está excelente. Qual era o seu medo até agora? E isso trazer de novo, revigorar a autoestima do autor ou da autora, para que ela prossiga com outros textos, ou até com um livro solo. Porque eu mexo com a autoestima dos autores também. E isso é muito importante na hora de você fazer com que eles prossigam na carreira literária, né? Ou eles desistam naquela antologia e não voltem nunca mais a escrever. Então eu tenho que ter até um equilíbrio emocional para dar o feedback dos textos. Mas eu sei que sua terapia está em dia, então por isso que você faz. É tipo isso, entendeu, gente? Tem que Faça a estar terapia. com a terapia em dia, viu, gente? Não é Tem que assim estar. de ver, não. Exato. Aliás, assim, terapia ajuda em tudo, né? Porque, assim, você consegue perceber quando não tá com a autoestima legal, quando tá se sabotando, através do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele eu acho que o principal ingrediente da terapia, né? Quando o seu
paciente ou cliente, cada linha terapêutica é igual a chamar de um jeito, começa a se conhecer, começa a entender o que realmente é parte da vida dele, é o que ele acredita por ele e não pelo que ele foi sugestionado a acreditar, o que é só dele, o que não é do outro, ele começa a ter autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai fortalecendo a autoestima, vai dando para a pessoa um certo amor próprio diferenciado. Não certo amor próprio, não. O amor próprio com letra maiúscula, né? Exatamente. A Débora, gente, fala aqui pra gente que a autoestima, ela influencia as nossas escolhas, os nossos relacionamentos e como a gente se posiciona no mundo. Se a gente encontra dificuldades em desenvolver essa qualidade tão essencial, é porque provavelmente estamos aprisionados por algo invisível, mas muito poderoso, ou seja, as crenças limitantes. A gente tem aí uma maior dificuldade em nos posicionarmos como pessoas interessantes, influentes e seguras. E ela fala um pouco sobre essas crenças limitantes. E o mais importante, ela fala do impacto das crenças limitantes na vida cotidiana. Não somos boas o suficiente. Precisamos ser perfeitas para sermos amadas. O nosso valor depende de agradar aos outros. As mulheres devem sempre obedecer. O certo é termos habilidade para cuidar de uma família. O chefe da família é sempre o homem. Mulher solteira é feia, mal amada e incapaz. Ai, coitada de mim. É melhor ser separada do que nunca ter sido casada. Isso aqui, gente, é um pouquinho dessas crenças limitantes que ela vai nos colocando, essas ideias, né? E o impacto que isso tem na nossa vida cotidiana. Ela falou um negócio também muito legal que tem numa outra ontologia, que é o aprenda a dizer não, impor limites, né? A dificuldade em colocar limites. Sem autoestima, dizer não parece egoísmo ou desamor. É isso aí. Isso é muito real, né? Tem gente que não... Dizer não é difícil. Não, a gente não consegue. Dizer não é muito difícil. Porque se a gente acredita lá que a gente não é boa o suficiente, alguém que dá algum tipo de atenção pra gente, seja pessoal, no relacionamento, profissional, tudo, a gente tem que... A ideia de que se eu disser não, eu vou afastar a pessoa. Então eu começo a dizer sim, porque é alguém que está reforçando algo que eu acredito que eu sou, que é incapaz, que é não ser boa o suficiente. Então, eu não sou boa o suficiente. Alguém me achou um pouquinho boazinha, eu tenho que manter essa pessoa grudada aqui. Eu me torno dependente, grudada nessa pessoa, porque é alguém que está reforçando para mim algo que eu não acredito que eu tenha, que é algo bom. Né? Então, eu não digo não. Só que dizer sim para o outro, muitas vezes vai machucando a gente também, né? Porque às vezes você aceita uns sims que você não tá afim. Um sim muito básico que a gente aceita. Você tá ali com amigos, mas você não gosta de estilo de música que aquele grupo de amigos gosta. Mas para estar com os amigos, você aceita ir nas festas e nas baladas que tem as músicas que você não gosta, porque você não vai ter ninguém para ir com você no que você gosta. Então, em vez de ficar sozinho, eu me sujeito a estar com o outro, fazendo o que o outro gosta, mesmo que eu não goste. Olha que loucura. É passar por cima de você mesma. É infringir a sua autoestima, os seus limites. É se submeter a uma situação que vai te fazer mal a curto ou a longo prazo. E que vai mexer com a sua autoestima. Não tem jeito isso. E aí a Débora coloca como que a autoestima ajuda a impor os limites. Ou seja, essa capacidade de dizer não é um dos sinais mais claros de uma autoestima
saudável. E dizer não é prática, né? Você tem que praticar todo dia. Não é da noite para o dia. Você não acorda um dia e fala, ok, agora eu vou impor todos os limites. Aí aparece alguém te pedindo alguma coisa que vai te sobrecarregar. Aí você não consegue dizer não. Você vai lá e faz, acata e volta para o ciclo que você estava. É sempre assim. É muito complicado isso, porque a gente, quando, vamos pensar numa situação de trabalho, você tem ali umas coisas que é para você fazer, que está ali no seu cargo, na sua determinação de função. E aí você está fazendo tudo aquilo. Só que chega alguém que, por afinidade, geralmente alguém que não quer fazer, por afinidade da sua função, fala, faz isso daqui. Você tem que dizer não. Não, isso daqui não é o que eu vou fazer. Mas aí você entra naquele processo de achar que o outro pode ser mais influente que você, que isso abale a sua condição naquele trabalho. Você acaba se sobrecarregando. E você acaba fazendo. E aí, de novo, vem de novo a pessoa para mais uma tarefa. Quando você vê, você está com um monte de coisa fora do que é o que você tem que fazer, porque você não disse não. Porque de dizer não, não é uma vez só. Dizer não é uma convicção que você tem que não dá para passar naquele limite. Só que para isso estar forte, e muitas vezes numa condição de política de trabalho, vamos supor, você acaba não conseguindo manter esse não, né? Então, tudo é uma forma de sabotar a gente e acabar com a nossa autoestima, porque se você e o que acaba também com a autoestima, mesmo que você conheça tudo isso, você não consegue dizer não, você fala assim, pô, mas que porcaria que eu tô sendo comigo, que eu não consigo falar não para algo que eu não quero. Exatamente. Essa é a questão de US$ 1 milhão. E as pessoas têm que se conscientizar. Agora, Débora, qual é o seu arroba? @Débora Bolognini, que é o meu sobrenome, psico. Gente, eu vou botar a Débora como colaboradora. Então já segue ela lá no arroba Débora Bolognini Psico. Não é Isso isso? aí, é isso mesmo. Ah, muito bem. Já segue ela lá no Instagram. Eu vou colocar ela como colaboradora. Tudo que a gente falou aqui é um pouquinho do texto rico que ela traz para gente. Vocês podem acessar pelo Kindle Ilimitado, quem é assinante. É só baixar e ler ou comprar o livro físico pela Wiclap. Se você mora fora do Brasil, você também consegue o livro físico pela Amazon e o e-book também pela Amazon. Querida, que delícia ter você mais. Você volta a maratona que vem, né? Volto. Eu acho bom. Volto sempre, adoro bater papo aqui com você. A gente Ah, aprende eu muito também. também. Eu adoro ter você no projeto, conversando, produzindo, vendo de perto todo esse trabalho em conjunto. Eu só tenho que te agradecer a cada vez que você vem aqui, a cada texto que você produz, a paciência, a empatia. Hoje mesmo, Débora, me ajuda. A gente vai falar sobre rejeição. Não, é sobre saúde mental. Ai, saúde mental, então tá bom. Porque a vida é uma loucura e se a gente não se ajudar, a gente não vai a lugar nenhum. Então, obrigada por tudo, sempre, tá? Ai, muito obrigada, Monique. Assim, sempre um prazer, porque assim, falar com pessoas que são empáticas e que estão ali no bem é tão prazeroso, né? Graças a Deus eu tenho encontrado pessoas assim como você na vida, porque e são pessoas que eu quero manter por perto para uma vida longa. Então, muito obrigado aí, muito obrigado pelos retornos dos textos, pelos puxões de orelha, mesmo quando não são comigo, mas eu tá ali no grupo, então eu recebo para não fazer errado também. Muito obrigada. E assim, só posso desejar a você assim muita coisa boa e muita felicidade, que você continue com esse trabalho que ele é fantástico, tá? Não deixa nenhum autor que não entregar texto achar quem você não é, quem você realmente é.
Pode deixar. Ah, que delícia. Eu quero muitíssimo agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que eu volto já já com mais bate-papo sobre saúde mental. Débora, um beijo, amor. Beijo, tchau.